Olá, sejam bem-vindos ao canal Remindo o Tempo. Hoje, sem delongas, vamos ler um texto sagrado e fazer um comentário sucinto que, com a graça de Deus, pode nos trazer conforto. Aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1, na edição revista e corrigida, verso 1 e 2. Convido você para ler rapidamente conosco. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dito isto, coloquemos a Bíblia um pouco aqui e vamos falar um pouco deste versículo e destacar pelo menos três palavras-chave neste versículo. A primeira, palavras ou grupo de palavras, sintagmas. Pela compaixão de Deus, essa construção, quero deixar frisado, sacrifício vivo e culto racional. Estas três palavras-chave nós vamos usar aqui no decorrer de nossa fala. Este versículo é muito comentado, muito citado, muito pregado, muito ensinado, graças a Deus, na casa do Senhor, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E por causa dessa expressão, muitas vezes, interpretações diversas podem surgir. Na maioria, graças a Deus, são construtivas, não é? Apresentar os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável é muito bom. A expressão, no entanto, a expressão vivo pode desencadear várias interpretações. Imagine uma igreja pentecostal que ande com muita vivacidade, com muito entender esse vivo aí como barulho, né? Então, para esta pessoa, o culto só será vivo se tiver muito barulho. Imagine uma igreja dessas que segue o neopentecostalismo, que imagine que um culto vivo tem que ter muita coisa do âmbito sobrenatural, muita expulsão de demônio, muito exorcismo, muita cura divina. Na impressão dele, a expressão culto vivo tem que ser assim. Então, a expressão sacrifício vivo pode levar a essa percepção por alguns. Por isso é bom nós darmos uma olhada nas outras palavras-chave, pela compaixão de Deus e culto racional também. De repente alguém pode imaginar que um culto racional é só alguém sentado no banco do templo e pensando e fazendo cálculos racionais a cada coisa que vai fazer e muito preocupado. Como é? O que quer dizer racional? Pois bem, então vamos dar uma rápida olhada em outras versões. Vamos ver, a Nova Almeida atualizada diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mais uma vez aqui, culto racional prevalece nessa versão, né? Sacrifício vivo, e trocou só a compaixão pelas misericórdias de Deus. A versão NVI diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Também prevaleceu. Já a NVT e a versão da linguagem de hoje, elas vão substituir a expressão culto racional pela expressão: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem fornecer a Deus. É a NTLH, diz assim. Mas enfim, o que nós queremos mesmo com este versículo é falar que realmente é muito importante, meus amados irmãos e amigos, servirmos a Deus. Mas o que Paulo queria mesmo dizer quando disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que ele quis mesmo dizer? É um texto longe no tempo,
na cronologia, estamos longe desse texto, quase 2000 anos que ele foi escrito, e traduzido para a nossa língua, nós quando vemos essa expressão, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, lembramos aqui das nossas interjeições, quando falamos assim, menino, pelo amor de Deus, não faça isso, pela compaixão de Deus, e aí é um simples rogo, uma simples interjeição. E isso pode nos levar a esquecer, meus amados, que essa compaixão de Deus aqui que Paulo está falando não é uma simples interjeição. Ele está apontando para o contexto, para o que ele vem falando desde o capítulo 1 de sua carta aos Romanos, que é uma das cartas mais magníficas do apóstolo Paulo e um dos textos mais completos do Novo Testamento no que diz respeito a mostrar a teologia, a graça do Evangelho e o plano salvador de Deus. Mas enfim, quando ele diz rogo pela compaixão de Deus, que a Nova Almeida Atualizada traduziu como pelas misericórdias de Deus, Paulo está se referindo às misericórdias de Deus e à compaixão de Deus que ele acabou de apresentar e que enfatizou muito lá pelos capítulos 9, 10 e 11 desta carta, quando ele fala sobre o papel do povo de Israel, do povo judeu na salvação, e mostra para os leitores lá da igreja de Roma que eles deviam unirem-se aos judeus e vice-versa, e os judeus também não menosprezarem os gentios que tinham entrado na salvação, que tinham ganhado a salvação. E Paulo vai mostrar para eles que, o que mostra lá no início, no capítulo 1 e 2, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há nem judeu nem grego aí, nem gentil, nem judeu nem gentil, todos estão debaixo do pecado. Então a lei, ela não pode mais salvar, o que ele diz lá no capítulo 8, mas que a graça de Deus é quem vai salvar o homem. Pois bem, todo esse conjunto de informações que Paulo vem desenvolvendo ao longo da carta, ele vai chegando agora para uma conclusão no capítulo 12. E lembremos-nos que no capítulo de número 11, lá no finalzinho, Paulo encerra glorificando a Deus, com a doxologia do capítulo, glorificando a Deus. Ele está maravilhado com a grandeza da soberania de Deus que planejou a salvação de todos e que não depende de ninguém e que dá a salvação porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Pois bem, então, quando ele termina essa narrativa toda, barulhento lá fora, né? Mas vamos continuar. Quando ele termina toda essa narrativa e fala, e termina inclusive com a doxologia, com aquele cântico de louvor a Deus, aí então ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Esse pois é uma conjunção conclusiva, né? Ele mostra que há uma conclusão aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ao invés dessa conclusão, dessa conjunção conjuntiva, pois, da Almeida Revista e Corrigida Fiel, a Nova Almeida Atualizada trocou pelo portanto, irmãos, mas ambas são conclusivas, e a conclusão já está nos indicando que realmente há uma linha de coesão, há uma cadeia coesiva aí com o contexto, com o que vinha sido anteriormente. E nós vamos então caminhando para o que mais interessa. Paulo diz, pelas compaixões de Deus, pela misericórdia de Deus que foi demonstrada nesta fala que eu venho trazendo a vocês, por ela eu rogo que apresente os corpos de vocês, ou que se ofereçam a si mesmos, né, como sacrifício, mas sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que quer dizer vivo? Bom, primeiro precisamos lembrar que tanto os ouvintes judeus quanto os ouvintes gentios de Paulo eram conhecedores da vida e da adoração judaica. E, inclusive, o templo ainda estava de pé. Não era ainda 70 DC e o templo ainda não tinha sido destruído pelos romanos. O templo estava de pé, a vida de adoração, ainda que como uma nação sem soberania, mas a vida de adoração do povo de Israel estava ativa, e eles no templo sacrificavam, eles conheciam o sacrifício, mas Paulo está mostrando um sacrifício diferente, um sacrifício vivo porque eles iam apresentar a si mesmo, nós nos apresentamos a si mesmo, um sacrifício vivo, que é santo e é agradável a Deus. Na versão revista e corrigida diz que é o vosso culto racional. Pois bem, então, agora pouca coisa temos a acrescentar. O que temos a acrescentar aqui agora é dizer
que devemos aplicar este versículo à nossa vida, que é a parte mais importante da hermenêutica, é justamente a aplicação, não é? A nossa vida. Devemos mesmo, meus amados irmãos e amigos que eventualmente esteja aí do outro lado da tela no YouTube, vendo esta palavra. Devemos mesmo, aliás, pela gratidão que temos, que devemos ter a Deus, apresentar-nos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos nos apresentar a Ele assim, que é o vosso culto racional. E isso faz a gente perguntar, o culto racional é o culto lá no templo? Paulo está dizendo que vão lá para a igreja como sacrifícios vivos, santo e agradável? Bom, é uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade, aberta que é a interpretação e que o contexto permite, é que Paulo esteja falando da vida individual de cada crente, de uma entrega total, né? Não apenas estar integrado numa reunião do templo, mas ser totalmente entregue, né, ao Senhor. No dia a dia, em cada momento de nossa vida, sermos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso constitui-se o nosso culto racional. Aliás, o verso 2 que está na sequência diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o versículo 2. Esse versículo 2 é o que possibilita essa interpretação de que Paulo está indo além daquela reunião no templo, além do culto. Ele está dizendo que a nossa vida, o nosso dia, cada momento deve ser uma entrega total, como um sacrifício, não mais aquele sacrifício vivo, não mais aquele sacrifício que era ofertado no altar, o sacrifício morto, mas o sacrifício vivo. E este sacrifício vivo, santo, é agradável a Deus. Ele é, portanto, o nosso culto racional. Embora o escritor e biblista judeu messiânico David Agar Ster traz na sua versão do Novo Testamento judaico uma colaboração muito importante. Ele traduz assim: eu os exorto, portanto, veja aí de novo a conjunção conclusiva, eu os exorto, portanto, irmãos, que tendo em vista as misericórdias de Deus, ele ajuda muito no contexto agora, tendo em vista, né? Ao invés da preposição pelas, ele colocou essa locução aí que funciona prepositivamente também, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, separado para Deus. E agora, uma ligeira diferença na forma de parafrasear. Ele diz: isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. David Ster faz uma associação mais forte, mais intensa aqui com a vida do templo lá em Jerusalém. Talvez porque ele queira, com este Novo Testamento judeu, evangelizar o povo judeu, ele quer fazer essa ligação. Mas o que eu entendo aqui é que ele está querendo associar ainda mais essa adoração com o conceito que os ouvintes, que os leitores da carta de Paulo já tinham do sacrifício da adoração no templo. E ele diz: essa vai ser a adoração do templo lógica de vocês. Vocês não vão mais precisar sacrificar animal lá em cima do altar, né? Uma vez que Cristo já foi sacrificado por todos nós como o Cordeiro Pascual, vocês não vão mais precisar fazer isso, mas a adoração do templo lógica de vocês será se oferecer em sacrifício vivo, separado para Deus, santo. E isso irá agradá-lo. Isso será agradável. Assim, meus amados irmãos, para o vídeo não ficar mais longo do que o que já está, não é? E para nós concluirmos aqui, dizendo a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e participe conosco. Para nós não irmos mais além, o que nós precisamos tirar deste versículo são duas coisas importantes. Pelo menos duas. Uma delas é que devemos mesmo olhar para a grande compaixão de Deus, que nos deu a salvação. Repito, a salvação é um dom de Deus, ela tem iniciativa de Deus. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Ela vem por meio da fé, mas ela é dom de Deus. O que a gente pode fazer é crer. Crer é algo comparado a quem exprime o ato de aceitar o presente. Mas a doação, a iniciativa, o desejo,
o presente veio de Deus, né? Pois bem, e a outra coisa é saber que o sacrifício vivo aqui é para contrastar com os sacrifícios que eram mortos e colocados no altar, e nós somos sacrifícios que estamos aqui em vida diante do Senhor, santo e agradável a Deus. E culto racional, lembrar que é realmente um culto que faz sentido, né? Que faz sentido. A palavra grega usada, lógicos, lá nos manuscritos, eu não sei se é o mesmo manuscrito da Sociedade Bíblica do Brasil, eu colhi de um site francês, quer dizer pertencente ao discurso, à palavra, e também à razão, à lógica, ou pertencente ao que é espiritual, sendo o espírito aqui com E minúsculo, aquele que quer dizer que também está focalizado na fonte do saber, do pensar, da razão novamente. Agradável a razão também. A versão aqui, se a gente achar uma versão verdadeira, como aqui, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, também está correto, foi parafraseado, essas versões parafraseadas fazem isso, mas a verdadeira forma de adorar ao Senhor tem que ser realmente razoável, tem que ser realmente racional, tem que ser realmente do espírito que raciocina. Há um versículo lá no livro de Jó que diz: Deus pôs um espírito no homem e a ciência do Todo-Poderoso os faz entendido. Espírito está sempre vinculado com essa questão da razão, não é? Pois bem, então ficamos por aqui, dizendo aos amados irmãos que continue conosco e que Deus vos abençoe até uma próxima oportunidade. Amém.